Olá, tudo bem? Eu sou o aluno Matheus Guedes e faço parte do grupo composto pelos alunos Natália Sampaio, Gabriel Suchudalaki e Rafael Yamamoto. Apresentaremos o trabalho sobre a alimentação e tratamento de água para caldeiras. Para que uma caldeira tenha uma operação eficiente, é necessário que haja uma reposição constante da água evaporada para manter o nível adequado e garantir a segurança, a fim de evitar rupturas das paredes metálicas ou até mesmo explosões devido ao superaquecimento da placa. O operador deve monitorar o nível de água com auxílio da automação do processo de alimentação. Então, a água introduzida realiza um trabalho tanto de deslocamento como de pressurização do sistema. E um esquema comum inclui uma bomba centrífuga controlada por válvula, como mostrado na figura 6.1. O sistema de abastecimento de água, a alimentação é feita por duas opções, no tubo de lama ou no tubulão. E a escolha por onde ela irá ser alimentada é feita a partir da temperatura em que a água se encontra. Ou seja, se estiver fria, a alimentação ocorre pelo tubo de lama. E se estiver quente, a alimentação ocorre pelo tubulão. Os injetores são equipamentos utilizados para a alimentação de água em caldeiras pequenas de comando manual. Ela utiliza o próprio vapor da água ou ar comprimido, que é injetado dentro do aparelho, onde ficam as válvulas de retenção, de controle e de sobrecarga, como mostrado na figura. E quando o ar ou vapor passa pela seção cônica, uma depressão é gerada, fazendo com que a válvula seja aberta e arrasta a água por sucção para o interior da caldeira. E caso entre em excesso, ela pode sair pela válvula de sobrecarga. As bombas centrífugas são equipamentos de alimentação de água simples. Com isso, há uma facilidade de manutenção e também oferece uma grande vazão, atingindo até 500 mil litros de água por hora em regime contínuo. Seu funcionamento ocorre por meio de um disco com um jogo de palhetas que giram em alta velocidade e fazem a sucção da água, e as bombas podem ser acionadas por motores elétricos ou turbinas a vapor. A água utilizada para alimentar a caldeira não é pura, ela vem de poços, lagos, córregos e rios. Por conta disso, durante a evaporação, esta água deixa resíduos que formam sujeiras nas superfícies metálicas das caldeiras. Toda água de alimentação deve ser conhecida e controlada, e por isso existem testes como de dureza, alcalinidade, cloretos, pH, sólidos totais e outros que são necessários para o controle da água. Na análise da água, a dureza mostra a concentração de sais de cálcio em suas diferentes formas. A alcalinidade mostra a presença de íons de sais de bicarbonato, carbonatos e outros que contribuem para a alcalinidade da água. Os cloretos, geralmente solúveis, são determinados por meio da solução de nitrato de prata N10 padrão, usando o cromato de potássio como indicador. Os fosfatos geralmente não estão presentes nas águas naturais, e para análise é feito um teste colorimétrico com escala padrão. Assim, a intensidade da cor é proporcional à concentração de fosfato. O pH indica a acidez ou alcalinidade da água e é indicado por escala comparativa de indicadores padrões. Para a análise da matéria orgânica, ela é feita pelo processo de permanganato.
Esse é um teste importante, pois a matéria orgânica responde por sérios problemas de corrosão nos superaquecedores e nas caldeiras. A análise de gases dissolvidos serve para determinar a quantidade desses gases em partes por milhão presentes na água, pois o oxigênio, por exemplo, tem um ataque agressivo no metal da caldeira. A sílica é responsável pelas incrustações mais difíceis de serem removidas, então sua determinação é importante para facilitar a manutenção futura. A análise dos sólidos totais serve para o controle da possibilidade de formação de espuma e uma purga é realizada para limitar a concentração de sólidos na água da caldeira. Então, o objetivo do tratamento da água é prevenir o depósito de sólidos e efluentes que pode levar a um superaquecimento do metal e, consequentemente, um alto custo de reparo, eliminar gases corrosivos e prevenir a fragilização cáustica e o transporte de materiais estranhos e formação de espuma. O tratamento ele envolve a adição de produtos químicos na água da caldeira e ele é necessário para compensar as variações presentes no pré-tratamento mostrado anteriormente. E as superfícies internas do vaso de pressão devem ser inspecionadas com frequência para determinar a presença de contaminação ou acúmulo de matéria estranha, corrosão ou erosão. Bom, dando continuidade, sou o Rafael, vou estar falando sobre o tratamento externo. O tratamento externo, ele se inicia com um processo chamado clarificação, onde o objetivo dele é eliminar as partículas sólidas em suspensão que causam turbidez. Nesse processo, há dois métodos. O primeiro método utiliza filtro de areia aberto ou um filtro autolavável, muito aplicado e utilizado em poços artesianos, onde tem uma alta carga de sais, minerais e uma profundidade de água alta. No segundo método, é em casos de espaços limitados, onde se utiliza um filtro fechado de camas de areia e antracitos, onde eu vou mostrar na figura a seguir. Ele é fechado e compacto, que promove uma circulação da água sob pressão até no máximo 10 metros, permitindo a circulação da água sob pressão, como podemos observar nessa figura. Ela vai passando sobre antracitos, brita com granulação fina, o areião e a areia fina, chegando numa água mais pura, mais filtrada. Aqui temos um outro método, onde é o método do decantador, onde sai a água pelo 1, né, pela figura com numeração 1, ela vai lá para baixo, onde fica decantada e a sujeira fica decantada, e a parte limpa vai subindo e sai pela numeração 2. E já a água mais densa, mais não purificada, sai pela numeração 3. Após esse tratamento de eliminação das impurezas dissolvidas, após esse tratamento inicial, é verificado 3 parâmetros para que seja decidido qual tratamento e qual etapa seguir no tratamento externo. São observados a qualidade da água, a pressão da caldeira e a pureza do vapor. Seguindo para o próximo slide, o abrandamento, onde consiste em troca de íons, que se baseia na propriedade de certas areias naturais, quando imersas em água, provocam um intercâmbio de íons. Na figura à direita, podemos observar como o funcionamento dele, a esquematização do equipamento e algumas tubulações dele. Ele consiste em passar a água através de uma coluna de resina aniônica à base de sódio,
O sódio presente na resina substitui o cálcio e o magnésio da água num processo contínuo até o seu exaurismo, momento a partir do qual se torna forçosa a regeneração. Aqui temos a figura ao lado desse processo. Seguindo para a desmineralização da água, ela é efetuada por trocas de íons, e esse tratamento ele é muito eficaz na alimentação das caldeiras com pressões acima de 40 kg por centímetro quadrado, especialmente quando elas comportam em superaquecedores ou alimentam turbinas. Caso das caso das usinas térmicas para geração de potência. Desaerização, ela tem a finalidade de eliminar todos os gases ainda dissolvidos na fase líquida para a atmosfera, como o oxigênio, o gás carbônico e o sulfídrico. A eliminação dos gases normalmente é executada por apelo específico denominado degaseador ou degasificador. Dando continuidade, equipamentos desaeradores, onde temos em específico 2 equipamentos: o desaerador a pulverização, como mostra a figura ao lado. Ele funciona dispersando a água em finas gotas através da pulverizadores na câmara de vapor do aparelho, proporcionando um aumento da superfície de contato das fases. O outro equipamento é o degaseador de cascata. Ele opera em contracorrente, despejando a água a partir de um distribuidor superior, na forma de múltiplas cascatas, através do qual o vapor flui em sentido contrário. A fase líquida se aquece ao longo do percurso até se acumular no vaso de reserva. Parte do vapor se condensa e a parte escoa pelo escape na atmosfera, arrastando consigo os gases incondensáveis. Os gases incondensáveis são removidos por um aparelho que usa a cascata para distribuir a água. Como na figura ao lado, ele funciona dessa maneira. Tratamento interno. O tratamento interno de águas em caldeiras é efetuado em águas de baixa dureza, não turvas, mediante a adição de produtos químicos como trifosfato de sódio. Esse método ele é econômico, emprega um dosador contínuo para introduzir uma solução de sais de tratamento diretamente na caldeira. Assim, ocorrendo umas reações químicas, onde a parte não pura da água fica mais densa, ficando decantada na parte inferior da caldeira, assim sendo fácil de remover essas impurezas. Temos a formação de espuma e arraste. A formação de arraste, temos principais causas deles são esses 4, os danos nos aparelhos separados de vapor, o nível alto na tubulação, a variação brusca de carga, a presença de espuma na tubulação superior. Já na formação de espuma, temos as principais causas como a excessiva concentração de sódio na água, uma excessiva alcalinidade cáustica ou matéria orgânica em suspensão na água, como óleo e graxa. Muito obrigado pela atenção. Assim finalizo a apresentação da matéria geração e distribuição de vapor.